Atenção! Vai começar agora uma teleaula de manutenção do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 35 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 34. Bons estudos! Não precisa ser nenhum especialista para saber que essa vibração é sinal de algum problema. Agora é analisar a vibração e descobrir qual é a falha, porque este é o tema da nossa teleaula de hoje, a análise das vibrações. Nesta teleaula, você vai ver como é possível detectar falhas de componentes de máquinas por meio da análise de vibrações. Vai conhecer as grandezas que definem o movimento vibratório e os equipamentos utilizados para a captação e análise de dados. Ô Pacheco, eu não tô entendendo essa história direito, hein? É simples, cara. Esse aparelho está medindo as vibrações da máquina. É simples pra você que entende do assunto, né? Agora eu não sei nem direito o que é vibração, quanto mais o que tem pra medir aí. Claro que sabe. Pensa numa coisa que vibra. Tipo uma corda de violão. O som que você ouve vem da vibração da corda do violão. A ação de uma força provoca um movimento vibratório. Agora repare numa coisa. A corda em repouso sobre a marcação no violão. Quando ela vibra, ela se desloca de um lado para outro do eixo de repouso. O ponto máximo que ela chega com relação ao ponto de repouso é chamado de amplitude de deslocamento. A quantidade de vezes que a corda realiza esse ciclo num determinado tempo é chamada de frequência de vibração. Ela também vibra numa certa velocidade, que, se for variável, pressupõe uma aceleração. Velocidade, aceleração, deslocamento, amplitude e frequência. Essas são as grandezas que definem o movimento vibratório. O que causa a vibração em uma máquina? Normalmente são as falhas de componentes mecânicos ou defeito de funcionamento. Se houver algum defeito em qualquer componente mecânico, vai se refletir em uma vibração diferente em determinado ponto da estrutura. Certo, mas como a análise das vibrações de uma máquina pode contribuir para a manutenção preditiva? Através dela, a gente pode detectar e acompanhar o desenvolvimento de falhas nos componentes das máquinas. Dá um exemplo. Por exemplo, engrenagens defeituosas, rolamentos deteriorados, rotores desbalanceados, eixos deformados, entre outros. Os dados da vibração de uma máquina são como uma radiografia de seus componentes. E assim como essa radiografia precisou de um equipamento especial para ser feita, o registro das vibrações de uma máquina requer um aparelho específico. Para registrar as vibrações, sensores ou captadores são colocados em pontos estratégicos da máquina. Eles transformam a energia mecânica de vibração em sinais elétricos. Mas e aí? E aí esses sinais elétricos são enviados para aparelhos registradores ou analisadores de vibrações, como esse aqui, que indica o nível de vibração da máquina. Tá bom, mas eu não estou entendendo o que esse dado aqui quer dizer. Para isso é preciso um especialista para interpretar os dados e gráficos. A maneira mais comum de representação é a da amplitude da vibração dada em função da frequência. Com a medição de vários pontos de amplitude de diferentes vibrações, representadas em formas de pico, podemos seguir ponto a ponto a variação de cada vibração e discriminar os defeitos dos componentes. Olha aí, picos da vibração. Se ele apresentar anomalias, quer dizer o quê? Depende, né? Se os picos aparecem como múltiplos de velocidade desenvolvida pelo rotor da máquina, podem significar engrenagens avariadas, correia em mau estado. O mais comum é que a causa das vibrações seja o desbalanceamento ou desalinhamento. Ainda bem que eu não precisei de nenhum equipamento especial para descobrir que o problema com a minha lavadora aqui era o desnivelamento do piso. Mas nem sempre é tão fácil assim.
Às vezes, basta olhar para o lado, que o problema pode estar vindo da máquina vizinha. O solo ou piso de alvenaria onde a máquina é fixada pode transmitir vibração de uma máquina para outra. A vibração de máquinas vizinhas podem criar picos com frequências não relacionadas à frequência do rotor. Será que é isso que está acontecendo com a retificadora? É o que o analista vai ter que decidir, porque esses picos podem significar um cabeçote desbalanceado, que pode ser devido a um campo eletromagnético diferente, que afeta o eixo porta-rebolo. Cada componente de uma máquina possui uma frequência própria de ressonância. Em regime normal de funcionamento, não se registrará duas frequências similares. Caso aconteça, um pico aparecerá no espectro. E esses são os únicos fenômenos que provocam modificações no espectro? Não. Tem também o que a gente chama de componentes aleatórios da vibração. A cavitação, por exemplo, como ar dentro da bomba de óleo, o que acelera o motor e induz a vibrações aleatórias. Que serão acusadas pelo aparelho. E isso, a análise também detecta outros problemas, como escamação nos rolamentos. A escamação das pistas do rolamento provoca uma ressonância no mancal, que seria registrada nas altas frequências na análise espectral. Mas tem uma outra coisa que também provoca vibrações de alta frequência: o atrito. Olha uma marca de atrito. E todo atrito provoca o mesmo tipo de vibração, né? Claro que não. A intensidade e a frequência de vibração vai depender da natureza dos materiais em contato e do estado da superfície. E tudo isso é captado por aqui, né? É, pelos sensores. Os sensores, como a gente já viu, transformam as vibrações em impulsos elétricos. Eles podem ser eletrodinâmicos, piezoelétricos ou indutivos. Eles diferem quanto ao sistema de detecção. Dos sensores, os sinais elétricos passam para o registrador de vibrações. E ele mede o quê? A amplitude das vibrações e sua frequência. E é isso o que permite identificar a fonte causadora das vibrações, não é? É, mas os dados devem ser anotados para análise posterior. Ao contrário dos analisadores, que, ligados a um processador, analisam imediatamente os dados recolhidos, comparam espectros, etc. Pacheco, ainda tem um mistério aí. Qual é? Esse aparelho aqui coleta dados sobre frequência, deslocamento, velocidade de cada vibração. E qual é o mistério? É muita coisa diferente para uma medida só, né? Mas para cada coisa tem uma medida própria. Tem? Tem. A amplitude do deslocamento é medida em micrômetro. Um micrômetro é igual a 1/1000 de milímetro. A trajetória completa de um ciclo, quer dizer, a frequência de vibração, é medida em hertz, que equivale a 1 ciclo por segundo. E a velocidade é medida em milímetros por segundo. Milímetros por segundo, velocidade, deslocamento, frequência, tudo isso é medido de cada vibração. É, a análise de tudo isso e a comparação de dados pode identificar um possível problema na máquina. Eu tô meio confuso, Pacheco. São tantos problemas diferentes com as máquinas ligadas às vibrações que o melhor é consultar a tabela com o resumo das principais anomalias ligadas às vibrações que tem aí no seu livro. E o bom também é fazer uma revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que através da análise de vibrações é possível detectar falhas de componentes de máquinas. Viu quais grandezas definem o movimento vibratório. E conheceu o equipamento utilizado para a coleta e registro dos dados das vibrações mecânicas. Não deixe de consultar o seu livro e fazer os exercícios. Até a próxima!
Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.